tudo bem? Pro Hora do Chá de hoje, nesse clima bem frio, eu tô aqui com meu chazinho de erva, bem quentinho. É bom, né? Dar um carinhozinho no coração, sim. E eu quero falar com você uma coisa que eu descobri na minha própria falha. Ano passado, acho que foi muito claro pra mim. Eu tinha uma empresa que era parte da minha família. E isso é péssimo. Eu acabei tratando a minha empresa, bom, vamos começar por partes. Eu construí uma empresa, eu lancei uma empresa em 2015, uma plataforma digital. Então eu tinha pessoas do mundo todo, eu já viajei o mundo, você sabe todas as histórias. Se você tá aqui no canal há mais tempo, você sabe que eu já fiz bastante coisa por aí. Mas eu consegui perceber, ano passado, o porquê que eu não estava saindo dessa empresa antes. Mesmo com o faturamento não lá essas coisas, mesmo com o retorno de marca, a marca era muito forte, mas assim, o prazer que eu tava tendo tava pouco, eu não tava me sentindo confortável, eu tava me sentindo quase que podada pra criar, sabe? Eu parei, dei um passo pra trás e fiquei pensando assim, caramba, eu acho que eu tenho um outro filho, que era minha empresa. Por que que acontece? Quando a gente trata a nossa empresa como parte da família, a gente não tem como se desfazer. Você não tem simplesmente como matar um primo que você não gosta. Você tem que aturar o primo. Ou pior, se for filho, é 24 horas de atenção. Então, eu tava me vendo numa situação que eu não tinha final de semana, eu tava trabalhando pra caramba, tava cobrando errado, tava recebendo pouco, tava começando a desgastar já em casa, porque daí a gente, pô, vai trabalhar de novo. E eu ouvi de um mentor meu, tem o mentor James Wedmore, ele é da Califórnia, uma das coisas que ele falava, ele fala bastante, né? Que a gente não tem um... Ou você tem uma empresa, ou você tem um hobby. Os dois juntos não funcionam. E eu acabei percebendo que o meu não era nem um hobby, nem uma empresa. Ele era uma terceira coisa. Ele era um trabalho que eu era estagiária da minha própria empresa, mal remunerada, inclusive. Muito mal remunerada, inclusive. E eu não tava conseguindo dizer não. Eu falei, gente, por que que a gente faz isso? Por que que a gente trata as empresas que a gente tem, principalmente quando a gente é microempreendedor, ou então autônomo, ou, sabe, eu fico pensando, poxa, mas olha todo o trabalho que eu já coloquei nessa empresa, olha todo o esforço, olha tudo que eu já devotei de tempo. Mas será? Será que vale a pena? Será que vale a pena você ter uma empresa que você devota o seu tempo que não tem volta, né? Porque a gente, dinheiro a gente conquista, relacionamentos a gente cria, pessoas novas a gente conhece. Agora o tempo, esse não tem volta, né? É o bem mais valioso que eu e você a gente tem, é o nosso tempo. O que que a gente vai fazer com o nosso tempo? Então você vai devotar o teu tempo para colocar energia num trabalho, numa empresa que não dá o fruto que tem que dar? Eu brincava muito quando eu era produtora de evento, às vezes fazia casamento, e daí eu falava para as noivas que eu não era, nunca fui fada madrinha de ninguém. Eu sempre fui muito contra esse termo, inclusive. E eu falava para elas que eu era a parte racional delas. Porque eu estudei muito para produção de evento. Eu estudava muito para entender sobre planilha financeira, planejamento, checklist e comportamento humano, para poder entender como que funcionavam os convidados, para que eles tivessem melhor festa, enfim. Então tinha muita coisa envolvida que eu jamais ia ser fada madrinha de ninguém. Eu era o racional. Quando eu comecei a criar outras coisas, além dessa agência de eventos que eu tive, né? Daí eu fechei essa agência de eventos quando me mudei para Nova York. E eu comecei a pensar em coisas de forma mais autônoma, como marca, enfim, e criei a plataforma digital. Ela partiu de um sonho. E hoje, olhando para trás, eu consigo ver o porquê que eu tratei essa empresa como parte da família. Porque ela veio de um sonho. Ela veio de um sonho de criar uma plataforma para profissionais que pudessem se conectar ao redor do mundo, que aconteceu, que eu pudesse ter um projeto social ao redor do mundo, poder ajudar pessoas a transformar a vida de pessoas, que aconteceu, que eu pudesse alcançar espaços com meu nome
né, para que eu pudesse ser reconhecida como profissional internacional, que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, como ela parte de um sonho, é difícil você falar assim, puta, eu não quero mais isso pra mim. Ou então, eu não quero mais trabalhar com isso. Porque quando você trabalha com sonho, pelo menos isso aconteceu comigo. E é um desabafo mesmo que eu tô fazendo com você, não é? Você se relaciona e fala assim, caramba, talvez eu tô fazendo a mesma coisa. Quando eu comecei a perceber que o sucesso e a transformação dos meus clientes estava, inclusive, me segurando para poder evoluir no meu próprio processo de carreira, por exemplo, eu ficava pensando assim, putz, mas se eu fechar essa empresa, todas essas pessoas que estão aqui por causa da comunidade, do network, etc., elas vão ficar sem casa. Então eu puxei a responsabilidade, né, eu acho que nem existe isso, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu vou levar pra terapia isso. Mas eu acho que eu puxei essa responsabilidade pra mim, falei, pô, vamos deixar onde essa galera toda? Então foi muito louco, quando eu realmente decidi que eu ia sair da empresa, que eu decidi ir para novos caminhos, que eu decidi fazer outras coisas e que eu comecei a organizar a minha saída de forma estratégica. Tem essa também, né? Quando você vai sair de uma empresa, você não pode simplesmente falar, tô saindo. É irresponsável, né? Então eu criei um planejamento estratégico de transição que eu encarei como se fosse uma banda de rock. Então, quando o vocalista sai de uma banda de rock e ele vai para carreira solo, como que funciona, né? Geralmente a banda cria outras alternativas e na maior parte das vezes não se sustenta. Mas a pessoa que sai carreira solo, ela tem que ter uma estratégia muito bem feita. Porque senão ela tá fadada ao erro, ela tá fadada à desgraça. E eu não queria isso pra mim. Então eu queria muito usar esse potencial todo que eu criei, né, essa plataforma toda que eu criei, para o meu benefício, para que eu pudesse trazer comigo boas experiências e que as pessoas pudessem ainda lembrar de mim de uma forma positiva. Então eu criei um planejamento estratégico para sair da empresa. Mas até eu chegar nesse ponto, foi quando eu percebi que eu cuidava da empresa como minha filha, como meu filho. E eu falei, gente do céu. E ainda é um filho mimado. Pede as coisas, eu dava. Ah, trabalha mais um pouquinho. Sim. Ah, eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro para esse projeto. Uhum. Não, eu quero mais. Eu quero trocar de roupa, né? Fazer um rebranding. Uhum. Eu disse tanto sim para esse filho que hoje, olhando para trás, eu falei assim: gente, eu devia ter eu tinha que ter parado antes como empresa. Mas eu não tinha uma empresa, eu tinha um braço da família. Então, por isso que o se desfazer, o sair desse cenário foi tão complicado para mim. E eu conversei esses dias com uma outra colega minha e ela tem uma loja de roupa que ela criou também por causa da família, enfim. E ela tá passando pela mesma coisa, ela assim, puxa vida, mas, né, era uma loja que era da avó, que foi da mãe, agora é dela. E literalmente é da família, no caso dela, mas não é um negócio. Então, hoje, pra hora do chá, eu queria trazer muito essa reflexão, assim, sabe? Pausa para um golinho. Eu queria trazer muito essa reflexão do até que ponto que vale a pena a gente tratar os nossos negócios como parte da família, né? Porque a gente devota a nossa vida para o sucesso disso. E, obviamente, tem um retorno financeiro, tem um retorno de repercussão, de marca, de valores e assim por diante. Mas até que ponto tratar uma empresa como parte da família é certo? Eu hoje consigo ter essa clareza muito assim na cara. Não vale a pena. Não vale a pena. Quando você abre um negócio, você abre um negócio, você abre um business, você abre alguma coisa para resolver problemas de pessoas, para te trazer benefícios, para te trazer um faturamento, o lucro, porque não é só faturamento, não adianta nada você faturar e não ter lucro. Não é verdade? Quanto tempo será que a gente passa cobrando errado? Simples assim, tipo, cobrando errado. Porque tá com vergonha de cobrar, porque... Não, mas vamos ajudar mais um pouquinho. Ah, é pelo propósito, é pelo propósito. Não vale a pena. Então são duas coisas completamente diferentes que eu vejo hoje. Uma coisa é quando a gente abre uma empresa baseada em sonho e propósito, sem um planejamento estratégico, que foi o meu caso. Né? Eu tinha o sonho de construir essa plataforma internacional online,
Mas eu não tinha um planejamento estratégico como business, eu não tinha um plano de negócios efetivo que eu falasse assim, ó, então tá bom, então se esse negócio não faturar tanto no primeiro ano, tanto no segundo, tanto no terceiro, a gente fecha, né? Não tinha. Diferente de quando você abre alguma coisa e fala assim, beleza, eu vou fazer isso por sonho e propósito, mas eu vou fazer isso com metas, eu vou fazer isso dentro dos proformas de contratos, de imposto e assim por diante. Como uma empresa tem que ser. Então, é complicado. É complicado, mas não é impossível. Eu acho que a reflexão que eu deixo aqui para você, se você quiser fazer essa revisão também do que você tem, também trabalhando nesse processo de dentro para fora, é muito mais o que tá aqui e o que você vai colocar para o mundo como empresa, né? Então, por exemplo, eu quero ser pintor, eu quero ser diretor de arte, eu quero ser um psicólogo, ótimo. Ou eu quero ser alguma coisa, já tá claro, né? Como que você vai resolver? Que problema você vai resolver? Assim. Quanto que você vai cobrar no básico? Assim. Então, essas perguntas bem básicas, não pula. Não pula porque não vale a pena. A partir do momento que você começar a pular essas perguntas básicas que incomodam, quanto que você vai cobrar, quanto que você quer seu por ano, qual que é a tua meta financeira, né? Então, assim, para a vida que eu tenho, eu quero, por exemplo, sair para jantar com minha família, eu quero poder viajar, eu quero poder daqui 5 anos construir minha casa dos meus sonhos. Quanto que eu preciso faturar na empresa e quanto que tem que vir para mim e para você? Essas perguntas que incomodam, não quero falar disso não. Quanto você tá devendo? Né? Quanto que custa operacionalizar o teu negócio? Então essas perguntas que são as perguntas que às vezes a gente fica tentando fugir, são elas que a gente tem que fazer e tem que responder para que o teu negócio, para que a tua empresa não se torne um membro da sua família. E membro da família, a gente só tem que engolir. Não tem o que fazer. A não ser que você segure a rédea desde o começo. Mas é difícil, é difícil. E daí o que acontece? A frustração é tão grande, que você começa a trabalhar numa obrigação tão bizarra, né? E eu vi isso acontecer comigo assim. Me dava falta de ar a trabalhar. Eu falava, caralho, não quero fazer isso, caraca, não quero fazer isso. É complicado, então fica aqui minha dica pra você. Faça as perguntas difíceis, responda as perguntas difíceis, não deixe o seu negócio se tornar uma coisa de família. Não tô falando pra você não abrir coisas com pessoas da família. O negócio não pode ser um membro da sua família. Para se você em algum momento precisar simplesmente parar e acabar tudo mesmo e ir para outras coisas, você não tem esse apego tão emocional. Ai, caramba, não vou fazer isso. Não. Olha aqui, ó, os números não mentem. Não tá faturando, não tá lucrando, não tá fechando negócios. Eu não tô conseguindo tirar férias como eu quero. Eu não tô conseguindo sair para jantar como eu quero. Pronto. Já responde o teu pepino. Tá bom? Então, esse é o nosso Hora do Café dessa semana. E eu tô aqui pra você. Não esquece de dar um like aqui no canal e também se inscrever. Eu quero ver você aqui comigo sempre. É muito bom ouvir tuas opiniões também. É muito bom ouvir também o que você tá passando, porque é assim que a gente vai construir uma comunidade mais verdadeira entre a gente, uma relação bacana. Então, pega esse vídeo também, manda para algum amigo ou alguma amiga que você acha que pode se relacionar, que você acha que tá passando por isso. E a gente se vê aqui na semana que vem, para mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Um beijo, até depois. Tchau, tchau.